Me que é família daqui fala o J Privado. Atenção, o J Privado bomba. Venâncio Online diz que a marcha da Frelimo bateu na rocha e acusou o Partido dos Camaradas de pagarem a população para se fazerem presente Natal, evento. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não vai você. Já inscreva-te no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é essencial, siga no Instagram, aquele meu TikTok que é muito importante, criem vossas opiniões que isso nos ajuda bastante, porque só assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos esses ladrões que andam a roubar o dinheiro público. Para isso vocês têm que se inscrever no canal, tá entendendo? É basicamente isso. Divulga aqui a sua marca. Então, sem mais conversas mais longas, vamos aqui para a notícia. Sim, família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isso mesmo. O Venâncio Online reagiu à marcha da Frelimo que aconteceu recentemente, né? Como vocês todos viram, nesse final de semana, o Partido Frelimo, o Partido dos Camaradas, saiu para as ruas para manifestar. E passaram a ideia que, tipo, a marcha foi top, entre outros, blá, 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 blá. Só que tudo não passa de balela, de teatro. Por livre e espontânea vontade, aquele pessoal não estaria lá onde estavam. Tá entendendo? E todos nós sabemos, falo isso por quê? Com tanta convicção, por quê? Porque o MPLA usa da mesma tática. Eles precisam ter só de pessoas para aprovar os 70%. Só que mesmo assim, mesmo pagando o pessoal, bateram na rocha, como denuncia, como reage o Venâncio Online. Eu não vou falar muito, vou deixar o próprio Venâncio falar, tá? Por favor, tamo junto, vamos lá ouvir. O que é que nós temos? As marchas do Partido Frelimo que aconteceram no sábado, dia 23 de novembro, foi uma marcha, primeiro, como dizem os jovens, foi uma verdadeira rocha, né? Rochou. Portanto, foram buscar autocarros públicos da empresa municipal de transportes, foram lá buscar, incluindo autocarros da Escola Prática de Matalane dos polícias, portanto, transporte público, transporte do Estado, transporte do povo, para ir recolher pessoas para tentar fazer alguma multidão, para mostrar que de fato tem uns tais 70%. Felizmente, graças a Deus, foi uma verdadeira rocha, como se diz. A Frelimo rochou por completo. E demonstrou-se de fato que não ganhou as eleições, não tem povo, não tem base social, não tem mais apoio a Moçambique. A Frelimo já não é querida por ninguém. Ainda vimos uma mensagem muito grave. É um funcionário público a dizer que está revoltado porque foram obrigados a ir à marcha, ainda obrigados a levar os seus filhos para a marcha. Levar crianças para a marcha, mas muitos deles rejeitaram isso. Levar crianças para a marcha. Mandar crianças levantar dísticos na marcha de um partido que está sendo questionado a nível nacional, a nível internacional. Uma rocha por completo. E mais ainda, não houve disparos, não houve gás lacrimogéneo, não houve ninguém detido, não houve acusações de vandalismo, não houve nada. Portanto, a Frelimo pode marchar quando quer, onde quiser e como quiser. Não há nenhuma perturbação, não há absolutamente nada. Não há absolutamente nada. Então, a nossa polícia da República de Moçambique é polícia da República de Moçambique ou polícia da República da Frelimo? É polícia dos moçambicanos ou a polícia da Frelimo? Os outros marcham, é uma grande confusão. São tiros, são assassinatos, são prisões, são processos. Agora dizem que temos que pagar, dizem que eu tenho que pagar mais de 100 milhões de meticais por causa das perdas ou dos prejuízos causados em relação a Garcia. Que engraçado. Não? Então, os outros não. Marcham à vontade, apitam, usam bens públicos. A Procuradoria não abriu nenhum processo por usar bens públicos. A Procuradoria não abriu nenhum processo por usar estudantes da CIPOL, para usar a polícia da Escola Prática de Matalane, para fazerem parte de uma marcha partidária, usarem pessoal público, bens públicos, patrimônio público, recursos humanos públicos para a marcha de um partido. A Procuradoria não tem nada a dizer. A Procuradoria está calada. A polícia está calada. Os tribunais estão calados.
Não há nada a dizer sobre isso. Por isso que as nossas marchas não vão parar, meus amigos. A nossa reivindicação não deve parar, porque a Frelimo está a mostrar, mais uma vez, que é autocrática e ditatorial. Está a tratar o Moçambique como se Moçambique fosse a sua própria loja. Então isto não podemos aceitar. Outro ponto que eu queria aqui falar, caros amigos, temos aqui mais de 100 pessoas em direto, agradeço imenso. Somos a maior audiência em direto em Moçambique e nos PALOP, está mais do que provado isso, há várias notícias que estão a mostrar isto. Vou pedir aos amigos que estão agora em direto para continuar a partilhar, que estamos a chegar ao ponto crucial, ao ponto D. Ponto crucial, partilhem cada vez mais esta live para mais pessoas. Queria falar um pouco sobre os professores. Ia falar de muita coisa, ia falar dos militares, ia falar dos polícias, ia falar dos médicos, ia falar dos juízes, dos magistrados. Estão todos estes que vocês sabem que durante este período também se identificaram com a nossa causa e eles próprios têm os seus problemas, têm as suas reivindicações. Por isso que na nossa agenda que enviamos para a Presidência da República, queríamos um compromisso para em 6 meses se responder positivamente ao caderno reivindicativo dos juízes, dos procuradores, dos médicos, dos professores, dos profissionais de saúde, dos militares, dos polícias e dos reservistas. Nós queríamos que isso acontecesse. Queríamos que isso acontecesse. Claro, um grupo também que é sempre esquecido. Os reformados. Reformados estão a ser roubados, estão a ser humilhados, estão a ser enganados. Expliquei como é que estão a ser roubados. Isto tem que ser resolvido, isto. Mas vou falar agora especificamente dos professores, que já disseram que no dia 2 de dezembro, que iniciam os exames, eles dizem que são capazes de congelar a nota ou de não controlar os exames. Primeiro, queria que as pessoas percebessem que os professores não são vândalos, não. Muita atenção que no dia 17 de novembro, os professores queriam fazer uma marcha na cidade de Maputo, do Jardim dos Professores até a estátua de Eduardo Mondlane. Aliás, aquela estátua acho que já não é de Eduardo Mondlane, mas ok, queriam fazer uma marcha até a estátua que se diz de Eduardo Mondlane, na Avenida Eduardo Mondlane, passa a repetição. Os professores foram barrados pela polícia. Professores, veja só, professores que ensinam as polícias, que ensinam os militares, que ensinam os presidentes, que ensinam os ministros, que formam uma nação. Professores foram barrados pela polícia. Disparou-se gás lacrimogéneos para os professores. Professores foram agredidos. Professores foram presos. 5 professores foram detidos, foram presos. 5 professores foram detidos. Foram tratados como quê? Marginais, como vândalos. Mas a marcha do Partido Frelimo aconteceu numa boa. Professores que têm dado o seu sangue, o seu suor para formar os nossos filhos, para formar essa nação, para garantir a capacidade do país, ter gente qualificada para agarrar o país. Estes professores são baleados. Estes professores são presos. E estes professores não estão a reivindicar à toa. Ano 2022, os professores têm cerca de 2 meses e 18 dias de horas extras que ainda não foram pagos até hoje. No ano 2023, os professores têm 10 meses de horas extras não pagas. No ano 2024, os professores também têm 10 meses de horas extras não pagas. Se vocês considerarem que o magro, miserável salário que um professor tem, o professor que está ao nível, tem formação universitária, licenciatura, dizem que é o professor N1. O salário deste professor é 33 mil meticais. 33 mil meticais. O professor da categoria mais baixa, que é chamado professor N4, tem 17 mil meticais. O professor que dá aulas no extrato mais complexo do ensino, que é o ensino primário. Professor N4 tem 17 mil meticais. Que tipo de vida tem isto? Só para vocês verem um absurdo. Os salários mínimos para os setores, o setor mais alto, que tem o salário mínimo mais alto é o setor financeiro. No setor financeiro, o salário mínimo é 17 mil. Significa que no setor financeiro, a pessoa que limpa o chão do banco recebe o mesmo salário que um professor primário. Veja
Veja, não estou a dizer que o trabalho de limpar o chão não seja nobre, mas estou a fazer uma comparação. Uma pessoa que tem que formar uma nação, tem que estudar, tem que preparar a matéria, tem responsabilidade de vidas. A responsabilidade de um professor é uma responsabilidade superior. Tem que formar uma personalidade. Tem que fazer uma pessoa que amanhã tem responsabilidade do Estado, ser bem formada. E ele está a receber a mesma quantia de uma pessoa que no setor financeiro varre ali a sala, limpa as casas de banho. É o valor que estão a pagar ao professor. Como se não bastasse 3 anos de salários de horas extras em atraso. E para vocês perceberem muito bem isto, no dia 3 de janeiro deste ano, o porta-voz do Ministério da Educação veio em público mentir sobre os professores. Disse que as horas extras já estavam pagas. Que os professores que estavam na rua a reivindicar eram vândalos. Portanto, este termo vândalo já é usado há muito tempo. Os professores são considerados vândalos. Os médicos foram considerados vândalos. Os polícias também, quando querem manifestar, dizem que são vândalos. Nós agora estamos a manifestar, também somos vândalos. Os únicos que não são vândalos é o Partido Frelimo e a sua malta. Tudo o resto são vândalos. O porta-voz do Ministério da Educação disse que eram vândalos. Estavam a ser pagos as horas extras. Nunca tinham sido pagos. Grande mentiroso. É por isso que há um professor que disse que o Ministério da Educação é um ministério que é um covil dos mentirosos. Que cada um quer competir quem mente melhor. Ainda este ano, o primeiro-ministro, Adriano Maleano, em abril, eu ainda era deputado, antes de eu renunciar, em abril, o primeiro-ministro foi ao Parlamento dizer que já estavam pagos cerca de 70% das horas extras dos professores. Grande mentiroso. Outro também, mentiroso, compulsivo. Uma mentira doentia. E os professores reivindicaram isto, repudiaram isto. E o primeiro-ministro depois se reuniu com os professores. Com o diretor nacional da contabilidade pública. Prometeu naquele dia que iam ser todos pagos dentro de 2 meses. E até hoje, outra mentira. Então, são mentiras que vêm há 3 anos. 3 anos. Vocês analisem isto. Analisem isto. Cada um de vocês que está a assistir esta live. Imagina você ficar 3 anos, o teu marido 3 anos a ser mentido pelo patrão. Que vou-te pagar e não te paga. Mas tu usa. E veja lá como os professores são usados. Os professores são obrigados a ir fazer campanha do Partido Frelimo. Os professores são usados, são obrigados a ser presidentes das mesas para fazer fraude. Os professores são usados quando o partido agora foi fazer marcha para provar que tem 70% e não tem, obrigou os professores a irem para lá. Portanto, os professores são humilhados, são forçados, são escravizados, participam nas reuniões do partido, têm que ir à campanha do partido, têm que fazer fraude, tudo mais, mas tem 3 anos de salários de horas extras em atraso. 3 anos de mentiras compulsivas. Para além de outras questões dos professores que ainda estão pendentes até hoje. E os professores hoje dizem que querem também manifestar-se. Os professores querem também usar esta oportunidade que vem para se manifestar. Parece que agora começaram a fazer alguns pagamentos. Mas tudo um entretenimento, um teatro. Pagam uma escola aqui, pagam outra escola aqui, e já não vão pagar as horas extras de 2022. Vão pagar, dizem que estão a pagar as horas extras de 2023, mas uma escolinha aqui, uma escolinha, só para enganar, porque sabem que próxima semana já vêm os exames. Mais outra manipulação, mentirosos, manipuladores da opinião pública. Então, os professores, para mim, têm toda a razão, neste momento, de dizer que querem se manifestar e que são capazes de congelar as notas, são capazes de não participar, não acompanhar os exames. De toda a razão. São 3 anos de humilhação, 3 anos de serem escravizados, serem chantageados. Tem toda a razão as pessoas. Então, entendam isso. E vocês, alunos, sejam solidários com os vossos próprios professores. Qual é o gozo, qual é o gosto de ter um professor que vem te ensinar, mas esse professor em casa tem um filho doente, nem tem assistência médica, nem tem como alimentar a família. O professor está a chorar de lágrimas lá de dentro de 3 anos a ser enganado, a ser mentido. Qual é o gozo que você tem? Você é estudante. Unam-se aos vossos professores. Solidarizem-se com os vossos professores. Que se resolvam os problemas dos vossos professores. Mostrem que vocês são estudantes com amor. São estudantes solidários.
Solidarizem-se com os vossos professores. Estejam com os vossos professores. Abracem os vossos professores. Mostrem amor aos vossos professores. Tenho visto muitos estudantes aí a gritar Venâncio, Venâncio, Venâncio. Podem não gritar para mim. Gritem para os vossos professores. Gritem o nome dos vossos professores. Levantem o nome dos vossos professores na rua. Façam músicas para os vossos professores. Não é por acaso que a chanceler alemã Angela Merkel, uma das mulheres mais poderosas do mundo, mais inteligentes do mundo, mais influentes do mundo, ela disse que a única coisa que no governo dela teve coragem e orgulho de ter feito foi de pagar bem os professores da Alemanha. Pagar muito melhor o professor do que pagar o outro funcionário público. Porque ela dizia, sem um professor eu não seria chanceler. Sem um professor eu não seria presidente da Alemanha, a maior economia da Europa. Essa, a chanceler alemã. Isso não me esqueço. Ela disse, sem um professor não estaríamos aqui, não teríamos governo. Sem um professor não teríamos Estado. Sem um professor não teríamos Alemanha. Sem um professor não teríamos a maior economia da Europa. Portanto, vamos pagar bem os professores. Os outros que gritem, que façam o que quiser, mas eu vou pagar melhor os professores. E ela paga bem. Hoje, ser professor na Alemanha é um dos maiores orgulhos, uma das profissões de maior valia, de maior autoestima. O Estado cuida, acarinha. Estudantes, acarinhem os vossos professores. Pais, acarinhem os vossos professores. Povo moçambicano, acarinhemos os nossos professores. Porque, infelizmente, o nosso país foi governado. Se tivesse sido governado por professores, o país seria melhor. O problema é que o país sempre foi governado por nhonguistas. O país sempre foi governado por boladeiros. O país sempre foi governado por mestres das boladas. Este é que o problema do país estará a afundar. E vejam só, agora, o contrassenso. ENH, Empresa Nacional de Hidrocarbonetos. O PCA da ENH recebe quase 800 mil meticais. A administração da ENH com mais de 650 mil meticais por mês. Há moçambicanos, há professores, quando vão para o banco, só de pedir 200 mil meticais de empréstimo, o banco diz que você não tem capacidade de pagar 200 mil meticais em 5 anos. Mas há alguém que tem 800 mil meticais no mês. Chegou ao final do mês, entrou 800 mil na conta. Está na ENH. A empresa que está ligada aos gás, ao petróleo, aos hidrocarbonetos. A riqueza dos moçambicanos. Essa que nós estamos sempre a falar, que é a riqueza do povo. A riqueza do povo significa o quê? Essa riqueza desses hidrocarbonetos, desse gás, desse petróleo, era para pagar as horas extras dos professores. Tirem desse dinheiro e pagam os professores. A mais-valia que vem do gás, do petróleo. O país já exportou mais de 20 bilhões de dólares em gás. Por que não podemos tirar desse dinheiro para pagar as horas extras dos professores? Para resolver o problema dos médicos. Há mais de 10 anos os médicos estão com problemas pendurados. Compara só 800 mil meticais do PCA da ENH com 17 mil meticais do professor primário. Multiplica, você que é estudante, multiplica lá. Quantas vezes você vai multiplicar 17 mil para chegar a 800 mil? E vai lá ver, médicos. Médico especialista em Moçambique. Quanto é que recebe? 80 mil meticais. Médico especialista, não é um médicozinho que fez ontem faculdade de medicina. Médico especialista recebe 80 mil meticais. PCA da ENH, 800 mil. E para ser PCA, nem precisa ter formação nenhuma. Basta ter o cartão do partido, saber fazer viva-vivas, participar nas marchas, na campanha, organizar fraude eleitoral, logo é colocado como PCA, ganha 800 mil. Então, é um país em que privilegiamos aqui neste país a malandragem. Privilegiamos a esperteza, não a inteligência, não a formação, não a qualificação. Não o amor à pátria. O médico especialista, 80 mil. Boladeiro, mafioso. Na NH, PCA, 800 mil.
Pegas o salário do médico, multiplica por 10 vezes. Portanto, o PCA da NH, o salário mensal dele equivale a 10 salários do médico especialista. Então, você junta 10 médicos especialistas, eles recebem o salário de uma pessoa que sai na NH, que nem precisa ter ido à escola, nem precisa ter sido bom estudante, às vezes eram pessoas das cábulas, há mafiosos, são os que depredam o povo, são os que andam a fazer falcatruas, são os que andam metidos nas fraudes eleitorais. Está ali. Portanto, é um país onde é privilegiado a mentira, o suborno, a loucura e a malandragem. Então é isso, caros amigos. Então os professores estão aí. Até já foram à Assembleia da República, foram ao Primeiro-Ministro, foram variadíssimas reuniões com a Ministra da Educação. Tudo um conjunto de mentirosos e mafiosos. Os professores agora querem entrar em greve. Dizem que não vão controlar exames. Povo moçambicano, solidarizem-se com os vossos professores. Nós, pais, encarregados de educação, solidarizem-se com os professores. Estudantes, também solidarizem-se com os vossos professores. Estão a sofrer, estão a ser tratados como cães, como marginais, não são marginais. De uma vez por todas, temos que obrigar este governo a respeitar os professores. Mas como falo dos professores, também falo dos militares. Falo dos polícias. A gente tem visto muitos depoimentos dos polícias dizer que não foi isto que nós nos formamos na polícia. Sermos obrigados a ir à campanha de um partido. Não é isso que nós queremos. Então, essa nossa manifestação tem todo o sentido. Não é uma brincadeira, não. Queremos organizar o nosso país. Por isso,